Uma mão de 77 anos, surpreendentemente firme, quebra o silêncio da manhã com um som crocante e vigoroso. Não é o estalar de articulações que costuma acompanhar a idade avançada, mas o som de algo que foi colhido na sua perfeição e está sendo saboreado com plena consciência. O pulso é estável, a pele, embora marcada pelo tempo, irradia um vigor que desmente os anos do calendário. Se você já acordou sentindo que seus 40 ou 50 anos carregam o peso de um século, com aquela fadiga persistente que nem mesmo o café consegue afastar, essa cena talvez pareça um mito. A exaustão crônica, a mente nebulosa, as dores sutis que se tornaram parte integrante do seu dia a dia, tudo isso nos faz aceitar a narrativa cultural de que envelhecer é inevitavelmente sinônimo de declínio e perda de vitalidade. Mas e se a fonte da juventude, ou pelo menos da longevidade vibrante, não resistissem em laboratórios complexos, fórmulas milagrosas ou procedimentos caríssimos, mas sim na despensa, acessível a todos nós? A rotina matinal do nosso protagonista, a quem chamaremos de Elias, é a prova silenciosa de que a vitalidade desafia o calendário. O mistério de 7 décadas e meia de vida bem vivida não se esconde em exercícios extremos ou uma genética de elite, mas sim na simplicidade rigorosa de seus hábitos alimentares. Observar Elias preparar o de jejum é participar de um ritual de autocuidado que transforma a simplicidade em poder nutricional. A luz suave da manhã incide sobre a bancada, revelando o brilho aveludado da casca de um fruto, o verde intenso e quase elétrico de folhas frescas, e a densidade terrosa de grãos minimamente processados. É nesse pequeno palco doméstico que a verdadeira alquimia da saúde acontece. Nós fomos ensinados que a nutrição é complexa, cheia de regras contraditórias e modismos passageiros, o que nos paralisa. Acabamos cedendo à alimentação rápida, densa em calorias vazias e pobre em nutrientes essenciais, justificando que não temos tempo ou que é muito complicado. Essa aceitação do declínio como inevitável é o grande obstáculo que precisamos remover. O que Elias nos mostra é que a longevidade com exuberância é uma escolha diária descomplicada, ancorada em fundamentos que a natureza sempre nos ofereceu. Não se trata de privação, mas de priorização inteligente. A câmera passeia em closes hipnóticos, capturando a textura e a cor desses pilares alimentares, enquanto equilibramos a sabedoria íntima de Elias com a informação nutricional essencial que cada alimento carrega. A juventude reside na simplicidade da natureza. E nós estamos prestes a desvendar essa contagem regressiva de apenas 4 pilares alimentares. 4 ingredientes acessíveis e poderosos que transformaram a longevidade de Elias de uma esperança distante em uma realidade palpável. A promessa aqui não é que você encontrará a imortalidade, mas que você pode reescrever sua história de saúde, elevando exponencialmente seus níveis de energia, clareza mental e resiliência física. Podemos ir além da resignação de que a vida após os 60 é sinônimo de medicação e limitações. O ponto de virada é a demonstração prática e desmistificadora que está por vir, provando que o poder de rejuvenescer e manter o vigor reside literalmente ao alcance das suas mãos, na sua própria cozinha. Prepare-se para compreender como o que colocamos no prato pode ser o mecanismo mais potente de defesa e reparo que o corpo humano possui, e como a escolha desses 4 pilares pode ser a estratégia mais eficaz para que sua história de saúde aos 77 anos seja sinônimo de exuberância, assim como a de Elias. É hora de parar de apenas sobreviver e começar a prosperar, entendendo a ciência por trás da simplicidade. Mas antes de revelarmos o que Elias come, precisamos entender por que a maioria de nós está falhando em manter essa vitalidade. A lentidão, a falta de foco, a inflamação sutil que sentimos dia após dia não são falhas morais, mas sim o resultado direto de um descompasso biológico. Nosso corpo está em constante batalha contra os radicais livres, subprodutos naturais do metabolismo e da exposição ambiental. Esses invasores causam o que chamamos de estresse oxidativo, que é, em essência, a ferrugem interna que danifica as células, acelera o envelhecimento e abre as portas para doenças crônicas. O combustível moderno que consumimos em excesso, açúcares refinados, gorduras processadas e aditivos químicos, não apenas não oferecem as ferramentas para combater essa ferrugem, como ele próprio é um gerador potente de inflamação. Quando a dieta é carente em vitaminas, minerais e, crucialmente, antioxidantes, entramos em um estado de dívida nutricional. O corpo está tentando construir e reparar tecidos, mas as ferramentas que fornecemos são de má qualidade ou estão faltando.
Essa dívida se manifesta primeiro como cansaço inexplicável. É o corpo gritando por nutrientes que não chegam. Com o tempo, essa carência se aprofunda e a inflamação, que deveria ser um processo agudo e de curta duração para curar feridas, torna-se crônica e silenciosa, corroendo lentamente nossa saúde por dentro. É um ciclo vicioso. A má nutrição gera estresse oxidativo. O estresse oxidativo gera inflamação. E a inflamação sabota nossa energia e reparação celular. Elias, ao longo de sua vida, conseguiu quebrar esse ciclo, não através de dietas complexas ou restrições severas, mas fornecendo consistentemente o material de construção de mais alta qualidade. A chave é mudar a fonte do nosso combustível, para que ela não seja apenas energia, mas também medicina e proteção. O impacto de ignorar essa dívida nutricional vai muito além de uma simples falta de energia. A inflamação crônica e o estresse oxidativo são os maestros invisíveis por trás de uma sinfonia de declínio que afeta cada sistema do nosso corpo. No nível físico, observamos o aumento das dores articulares, aquela rigidez que torna o simples ato de se levantar pela manhã um esforço. O sistema cardiovascular sofre, pois a inflamação danifica o revestimento dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de hipertensão e outras complicações sérias. A fraqueza muscular, que muitos atribuem apenas à idade, é frequentemente agravada pela falta de proteínas e micronutrientes essenciais que impedem a sarcopenia. A nossa qualidade de vida é roubada progressivamente. A capacidade de carregar as compras, de brincar com os netos sem sentir dor ou de viajar sem estar esgotado. Essa é a realidade sombria que a negligência nutricional impõe. Mas o dano é igualmente devastador no campo mental. Nosso cérebro, que consome uma quantidade desproporcional de energia e é altamente suscetível ao estresse oxidativo, começa a falhar. Sentimos a névoa cerebral, a dificuldade em manter o foco e a memória que já não é tão nítida. O humor também é afetado. A inflamação crônica está intimamente ligada ao aumento do risco de depressão e ansiedade. O que antes era apenas uma questão de dieta se transforma em uma questão de autonomia e dignidade. Quando perdemos a clareza mental e a força física, perdemos nossa independência. Elias entendeu, intuitivamente ou por estudo, que manter o corpo e a mente afiados exige um investimento diário e deliberado nos nutrientes certos. Ele não está apenas estendendo sua vida, ele está garantindo que esses anos adicionais sejam vividos com qualidade e propósito, sem depender de terceiros para as tarefas básicas da vida. Esse é o verdadeiro luxo da longevidade, a liberdade de continuar vivendo plenamente. E essa liberdade começa com o que escolhemos comer. Chegamos então ao cerne da sabedoria de Elias. O caminho para a vitalidade duradoura é pavimentado por 4 pilares alimentares, acessíveis e poderosos. O primeiro pilar é o escudo verde. Refere-se especificamente aos vegetais folhosos escuros, couve, espinafre, rúcula. Estes alimentos são potências de vitaminas K e folato, mas seu maior poder reside nos seus fitoquímicos e antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina, que agem como protetores oculares e cerebrais. A ciência nos mostra que o consumo diário desses verdes combate diretamente o estresse oxidativo que discutimos, neutralizando radicais livres antes que causem danos celulares. O segundo pilar é a fonte de gordura inteligente. Aqui, Elias prioriza gorduras monoinsaturadas e ômega 3. Pense no azeite de oliva extra virgem de alta qualidade e nas sementes de linhaça ou chia. Essas gorduras são essenciais para construir membranas celulares saudáveis e são poderosíssimos agentes anti-inflamatórios. Elas nutrem o cérebro, melhoram a função cognitiva e mantêm o coração saudável. O terceiro pilar é a fibra protetora. Elias confia nas fibras não apenas para a saúde digestiva, mas como moduladores do açúcar no sangue e da saúde intestinal. Leguminosas como o feijão e a lentilha e grãos integrais menos processados, como a aveia em flocos, são cruciais. A fibra age como uma vassoura, limpando o sistema, mas mais importante, alimenta o microbioma intestinal, a colônia de bactérias benéficas que agora sabemos ser fundamental para o humor, a imunidade e até mesmo a produção de vitaminas. Um intestino saudável é um pilar de uma vida longa e energética. Finalmente, o quarto pilar é o toque da cor profunda. Este grupo é formado por frutas vermelhas e roxas, mirtilos, amoras, que são ricas em antocianinas, pigmentos que lhes dão a cor vibrante e que possuem capacidades antioxidantes extraordinárias. Elas protegem o DNA do dano e auxiliam na reparação celular.
Esses 4 grupos, o escudo verde, a fonte de gordura inteligente, a fibra protetora e o toque da cor profunda, não são ingredientes exóticos, mas sim alimentos fundamentais que, consumidos diariamente, reconfiguram sua biologia para a longevidade. Claro, saber o que comer é apenas metade da batalha. A outra metade, e muitas vezes a mais difícil, é a consistência. É aqui que o fator mental e motivacional entra em jogo. Muitos de nós começamos com grande entusiasmo, compramos todos os ingredientes recomendados, mas desistimos após 2 semanas porque caímos na armadilha da perfeição. Entenda que a saúde duradoura não é construída em uma linha reta de sucesso impecável. É uma jornada repleta de deslizes, dias de fast food e refeições menos ideais. A chave para a longevidade, como Elias exemplifica, não é a perfeição, mas a persistência e a autocompaixão. Em vez de ver um deslize como um fracasso total, veja-o como um desvio temporário. Você não precisa descartar o carro inteiro só porque errou o caminho em um cruzamento. Simplesmente retome o caminho certo na próxima refeição. O desafio mental é transformar a alimentação saudável de uma obrigação ou dieta em um ato de amor próprio. Elias não se sente privado, ele se sente energizado e capacitado. Adote a mentalidade do 80-20. Dedique 80% do seu tempo e esforço à nutrição ideal, focada nos 4 pilares. E permita-se 20% para a flexibilidade social e indulgências moderadas. Isso alivia a pressão psicológica e torna o plano sustentável a longo prazo. Além disso, comece pequeno. A mudança radical gera resistência. Se você não come vegetais folhosos, comece com uma porção pequena misturada em um suco ou sopa. Se não usa azeite de oliva, substitua a manteiga por ele em 1 ou 2 preparações. A consistência em pequenas ações supera a intensidade em grandes explosões de motivação que se esgotam rapidamente. É a acumulação de micro-vitórias diárias que, ao longo dos anos, leva à exuberância que vemos em Elias. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas é apenas o começo da sua. Voltemos à imagem daquela mão de 77 anos, quebrando o silêncio da manhã com uma força que desafia a idade. Essa força não é um milagre, mas a soma de milhares de escolhas simples feitas ao longo de décadas. Elias nos lembra que a idade é uma medida cronológica, mas a vitalidade é uma medida biológica, e esta última está diretamente sob nosso controle, através dos alimentos que escolhemos. A mensagem final é de profundo empoderamento. Você não está condenado à fadiga, à névoa cerebral ou à perda de mobilidade. Você tem o poder de reescrever seu futuro de saúde, começando hoje, com os ingredientes mais simples. Reforcem em sua mente o escudo verde para a proteção celular, a fonte de gordura inteligente para a saúde do cérebro e do coração, a fibra protetora para o intestino e o toque da cor profunda para a defesa antioxidante. Não complique, não se preocupe com o último modismo. Concentre-se no poder da natureza não processada. O desafio agora é transformar esse conhecimento em ação. Olhe para sua despensa e para sua geladeira. Eles são seus laboratórios de longevidade. Não espere pela crise de saúde para fazer mudanças. Faça a mudança agora, enquanto você tem a energia para implementá-la. Seu corpo está esperando por esses nutrientes para iniciar o processo de reparo. O que você fará na sua próxima refeição? Que pequeno pilar você adicionará hoje? Comece pequeno, seja persistente e observe a sua própria história de vitalidade ser reescrita. Aos 77, você pode ser sinônimo de exuberância. Comece a construir essa realidade hoje. A transformação que buscamos não é um investimento cuja recompensa se manifesta apenas em um futuro distante e nebuloso, reservado para a velhice. Pelo contrário, a mudança deliberada nos seus hábitos alimentares, focada nos pilares da vitalidade, gera um retorno de investimento instantâneo, perceptível já nas próximas 48 horas. Pense na clareza mental que surge quando o cérebro recebe ômega 3 suficiente e os antioxidantes necessários. O que antes era uma névoa densa se dissipa, permitindo um foco muito mais nítido para as tarefas complexas do seu dia. Da mesma forma, a qualidade do sono melhora drasticamente. Não se trata apenas de registrar mais horas de descanso, mas sim da profundidade e da eficiência desse repouso, o que impacta diretamente nossa capacidade de lidar com o estresse diário e manter a estabilidade emocional. Sentir essa melhora imediata, esse aumento tangível na energia de reserva, é o que reforça o ciclo de hábitos positivos, transformando a disciplina em desejo. Contudo, o impacto dessa vitalidade transcende o âmbito estritamente pessoal. Reflita sobre o valor inestimável de estar verdadeiramente presente e engajado na vida daqueles que você ama. A longevidade vibrante, como a de Elias, permite que você se torne um pilar,
um farol de energia e sabedoria para sua família e sua comunidade. Quando o corpo está forte e a mente está ágil, você tem a capacidade de oferecer seu tempo, sua paciência e sua participação ativa, em vez de ser reduzido a um observador exausto à margem da vida. Este legado de saúde é um dos presentes mais preciosos que podemos deixar. Significa poder caminhar ao lado dos filhos ou netos, em vez de apenas vê-los de longe. Significa poder contribuir com sua comunidade e perseguir seus hobbies mais apaixonantes, sem que a exaustão física seja um impedimento crônico. Sua saúde não é apenas sua, é um recurso compartilhado que enriquece todos ao seu redor. Nesse sentido, urge redefinirmos o que verdadeiramente constitui riqueza e prosperidade. Enquanto a sociedade frequentemente associa sucesso à acumulação material, o verdadeiro indicador de uma vida bem-sucedida, especialmente em idade avançada, é a capacidade funcional. A liberdade de movimento, a agilidade cognitiva e, sobretudo, a ausência de dor incapacitante. Pense em sua saúde como a moeda mais valiosa que você possui. É ela quem determina sua liberdade de escolha. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver energia para desfrutar de um simples pôr de sol, ou força para viajar e explorar, sua riqueza é severamente limitada pela limitação física. Investir consistentemente nos 4 pilares alimentares é, portanto, a estratégia financeira e de vida mais robusta a longo prazo, garantindo que o seu capital biológico permaneça robusto o suficiente para resgatar os dividendos da vida plena. Para concretizar esta reescrita de sua história e tirar a nutrição do campo da teoria, proponho agora um exercício de microexperimentação, baseado na ciência do seu próprio corpo. Escolha apenas um dos 4 pilares que discutimos. Talvez o escudo verde, folhosos, ou o toque da cor profunda, frutas vermelhas. E comprometa-se a incorporá-lo diariamente, de forma não negociável, pelas próximas 7 manhãs. Não faça uma promessa vaga. Torne isso um experimento científico, com uma amostra única, você. Monitore atentamente como se sente ao acordar, observe sua digestão e avalie seu nível de humor ao final de cada dia. Essa autoobservação cuidadosa é o que constrói a autoeficácia, demonstrando de forma irrefutável que as pequenas escolhas alimentares que você faz têm um impacto real e mensurável. Esta abordagem desmistifica a alimentação saudável, transformando-a de uma doutrina opressora em uma prática empírica e altamente recompensadora. Use a curiosidade como sua principal ferramenta de motivação. Lembre-se, você é o arquiteto da sua própria biologia, e o corpo humano é um sistema incrivelmente resiliente, programado para buscar a homeostase e a cura a cada instante. Não importa quantos anos de escolhas menos ideais possam estar no seu passado, a máquina biológica está sempre pronta para responder positivamente a um combustível de qualidade superior. Não subestime a potência dessa virada de chave. A sua saúde é a sua responsabilidade mais elevada e o seu maior ato de soberania pessoal. A exuberância que vimos em Elias não é o resultado de um destino genético sortudo, mas sim o triunfo silencioso da disciplina diária investida na simplicidade da natureza. Permita-se sentir essa força e leve essa determinação para a próxima vez que estiver diante de uma escolha alimentar. Que pequeno pilar você adicionará ao seu dia hoje? Comece agora e observe a sua própria história de vitalidade ser reescrita. Aos 77 ou em qualquer idade, você pode ser sinônimo de exuberância. Ao olharmos para o tecido de insights que construímos até aqui, percebemos que a vitalidade duradoura não é um evento fortuito, mas sim o resultado previsível de um sistema bem alimentado e defendido. Deixamos para trás a visão simplista de que o corpo é uma máquina que simplesmente se desgasta com o uso. Em vez disso, ele se revela como um ecossistema complexo, cuja prosperidade depende diretamente da qualidade dos insumos que fornecemos consistentemente. A sabedoria que buscamos não reside na complexidade de dietas da moda ou na restrição punitiva, mas na redescoberta da potência inerente àquilo que é natural e fundamental. A verdadeira revolução, portanto, reside na desmistificação do cuidado. Aquela batalha silenciosa, travada em nível celular contra a corrosão interna, exige mais do que paliativos, exige materiais de construção de primeira linha. Vimos como a agressão constante do mundo moderno e o combustível inadequado geram uma fumaça biológica que sufoca a clareza mental e rouba a energia física. O grande aprendizado é que a solução para essa sobrecarga não exige um arsenal dispendioso, mas sim uma curadoria atenta e deliberada da despensa. Essa é a convergência poderosa.
o reconhecimento da gravidade dos processos degenerativos internos, como a inflamação crônica, versus a acessibilidade quase universal das ferramentas necessárias para neutralizá-los e reverter seu curso. A eficácia reside na simplicidade inegociável e não na sofisticação inatingível. Em consonância com esta percepção, precisamos desmantelar o último grande obstáculo, a inércia psicológica. Muitos de nós, buscando a perfeição imediata, acabamos tropeçando na primeira imperfeição e abandonando o percurso inteiro. O que emerge dessa análise profunda é que a longevidade vibrante é um investimento de juros compostos. A verdadeira mágica reside na cadência, no ritmo ininterrupto e na aceitação da imperfeição como parte do processo. Não se trata de uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona celebrada a cada passo firme. A consistência, aplicada ao consumo de nutrientes que são densos em propósito, que combatem o estresse, protegem o cérebro e nutrem o intestino, torna-se o catalisador que transforma a mera esperança de saúde em uma realidade tangível. Deste modo, ao integrarmos os conhecimentos sobre as defesas biológicas, a neurociência da alimentação e a importância da fibra e da cor na dieta, estamos pavimentando uma estrada para o futuro que transcende a mera sobrevivência. O benefício acumulado não é apenas a ausência de dor ou doença, mas a expansão da nossa soberania, a capacidade de manter a agilidade mental para continuar aprendendo, a força física para engajar-se plenamente na vida e a resiliência emocional para enfrentar os desafios sem se esgotar. É a garantia de que os anos vindouros serão ricos em capacidade e não limitados por fragilidades evitáveis. Refletindo sobre esta jornada até aqui, compreendemos que o ato de comer é o ato mais potente de autodeterminação que realizamos diariamente. É o momento de internalizar essa alquimia da vitalidade, entendendo que a escolha alimentar é o principal voto que damos à nossa própria autonomia. A verdadeira riqueza não se mede em ativos, mas em anos de vida vivida com plenitude, vigor e propósito inalterado. Agora que destrinchamos os mecanismos e as ferramentas acessíveis, resta-nos apenas uma etapa crucial: transformar este conhecimento em um legado pessoal e inadiável. A decisão de construir essa nova realidade repousa sobre nós, e é imperativo que cada um assuma a responsabilidade por sua própria obra-prima biológica. A exuberância que testemunhamos não é um privilégio, é uma possibilidade concreta que aguarda a sua ação. Chegamos ao ponto de inflexão desta jornada, onde a informação se transmuta em uma perspectiva duradoura. Se a imagem da mão firme de Elias, saboreando a manhã, serviu como um portal para o mistério da vitalidade, a conclusão é que esse mistério é, na verdade, uma transparência radical. O grande segredo que ele nos revela não reside na exclusividade ou na dificuldade, mas na intencionalidade e na consistência com que honramos a nossa biologia. Durante muito tempo, a longevidade vibrante foi apresentada como um privilégio reservado à elite ou aos sortudos da genética. Hoje, compreendemos que ela é uma construção acessível, erguida com os materiais mais básicos e eficazes que a natureza oferece. A síntese de toda a nossa conversa é esta: a saúde exuberante na idade avançada não é o resultado da ausência de esforço, mas sim do acúmulo de esforços direcionados e descomplicados. Desmantelamos a crença de que é preciso travar uma batalha complexa contra o envelhecimento. Em vez disso, propomos uma parceria consciente com o nosso corpo, fornecendo-lhe o escudo verde dos antioxidantes, a gordura inteligente que lubrifica o cérebro, a fibra que sustenta o ecossistema interno e a cor profunda que repara o DNA. Não se trata de uma dieta restritiva imposta de fora, mas sim de um sistema de apoio construído de dentro para fora. O impacto final desta mudança de paradigma é profundo. Ele nos liberta da resignação do declínio inevitável. Ao invés de esperarmos passivamente pela manifestação das doenças crônicas ou pela perda da agilidade, assumimos a nossa função de guardiões ativos. Esta não é uma questão de prolongar a vida por si só, mas de densificar a qualidade de cada ano, garantindo que a capacidade funcional, a liberdade para pensar, movimentar-se e se sentir bem permaneça intacta.
A verdadeira medida da prosperidade reside na capacidade de desfrutar plenamente da vida em qualquer idade. A partir de agora, olhe para o seu prato com uma nova consciência. Cada refeição não é meramente um ato de saciedade, é uma votação para o seu eu futuro. É a prática de intencionalidade nutricional. Pergunte-se: este alimento está contribuindo para o estresse oxidativo e a inflamação ou está oferecendo proteção e reparação? Ao internalizar a sabedoria dos 4 pilares, você transforma a rotina alimentar de um hábito inconsciente em um ritual de poder. Você está literalmente reescrevendo o código da sua saúde, utilizando a simplicidade da couve, do azeite, dos grãos e das frutas como sua caneta mais poderosa. O desafio de Elias e o desafio que se apresenta a você não está em atingir a perfeição, mas em garantir a consistência de 80% que sustenta o avanço. Os deslizes são apenas desvios temporários. O caminho para a vitalidade está sempre disponível na próxima refeição. A prática verdadeira começa agora, no supermercado, na sua cozinha, no momento em que você escolhe preparar um alimento que é denso em nutrição e